Boa noite, povo de Deus. Hoje estamos iniciando o programa de número 6, programa Geração Impactante é Geração Eleita. E nesta noite nós temos um convidado aqui conosco, né? O irmão em Cristo Jesus, o irmão Gilson Gomes, né? Eu sou o pastor Nelson Vípio, da cidade de Brusque, do Ministério Geração Impactante, aqui de Santa Catarina, Brasil. E nesta noite, neste lugar, nós queremos compartilhar uma palavra que está no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. É bem conhecido. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida. Amado, minha amada, o amor de Deus foi infinito pela minha e pela tua vida. E a única, não digo nem exigência, mas uma sugestão, um conselho de que cresce, para que não venhamos perecer, para que tenhamos vida eterna. Sabemos que se nós não cremos nesse Jesus, não acreditarmos nesse Jesus, não teremos essa vida eterna e perecemos. E esse perecer é morrer sem Deus, é morrer sem Jesus. Então, a vida eterna sem Jesus, ela não existe. E eu quero até pedir a fala do irmão Gilson para que ele ministre aos nossos corações sobre esta passagem, né? Que ele possa ter esta oportunidade de explanar essa passagem em João 3,16 para a minha e para a tua vida no programa desta noite. Amém, pastor Nelson. Esse perecer ali de João 3,16 ali é muito importante mesmo, porque hoje muitas pessoas, não tanto a salvação da vida eterna, mas até mesmo nos nossos dias, né? Que Oséias 4,6 fala que o meu povo está sendo destruído, que falta conhecimento. Daí muitas pessoas, às vezes por não conhecer a palavra de Deus, como Mateus 22,3 fala que errais por não conhecer a Escritura, é o poder de Deus, né? João 5,30 as Escrituras, porque haver a vida eterna, né? Porque são elas mesmo que testificam sobre Jesus, né? Então, essas coisas que as pessoas perecem pelo fato de não conhecer a palavra de Deus. Às vezes vivem num dia de amargura, de tristeza, né? De conflitos familiares, né? Ou vida financeira e muitas outras coisas que aparecem no dia a dia, né? Então, pelo fato de não conhecer a palavra de Deus, não ler a palavra de Deus, aí começam a perecer, né? Não somente a vida eterna, mas no seu dia a dia, né? E isso é muito importante. Nós devemos ler a palavra de Deus a cada dia, porque ela é nosso manual de vida. E se nós queremos ter uma vida bem regalada, como a Bíblia diz aqui nessa terra mesmo, até a vida do Senhor Jesus, a gente tem que ler esse livro, tem que buscar cada vez mais, porque, poxa, Jesus, Deus, ele deu o seu único filho, né, por nós, né, e para que a gente perecer, né, para que a gente sofrer, se hoje nós temos nosso livre acesso a chegar até Deus, né, porque Jesus, né, o véu foi rasgado, né, hoje nós temos livre acesso, e nós temos o Senhor Jesus, né, tudo que nós pedirmos em oração, se nós crermos, nós vamos receber, né, Jesus, ele não morreu na cruz em vão, né, e a gente tem que saber que o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, né, hoje, né, é o sangue carmesim, ele nos purifica de todo pecado. Às vezes muitas pessoas se condenam por pouca coisa, às vezes fez algo errado, ou sofreu algum ataque, assim, de familiares, alguma coisa, e fica se condenando para aquilo, e não sabendo do poder do sangue de Jesus que nos lava, nos purifica, né, e à medida que de mágica, mas é o poder de Deus que vai agir, né? Porque Jesus já fez tudo lá na cruz do Calvário, né? Por nós. Então basta na nossa vida nós determinarmos
né, as coisas da nossa vida. E crer, né? Porque se nós não cremos, também nada vai acontecer. Porque fé, em Hebreus 11:1, né? Fala que fé é a certeza das coisas que não se veem, na convicção dos fatos que se esperam, né? Então a gente tem que ter fé. Que o problema que a gente está passando, a tristeza, a angústia, que nesse momento, você que está ouvindo isso, nesse momento possa estar passando isso agora, se você colocar a palavra de Deus em prática, ter a fé, porque esse é o segredo. Não precisa ter uma fé, diz que eu tenho que ter uma fé grande. Não, se for de um grão de mostarda, né, já pode ter certeza que Deus vai agir, né? E você pode ter certeza. Né, unigênito, permitir para vir até aqui na terra, sofrer como ele sofreu, né? Foi pisoteado, foi injustiçado. Ele não fez isso em vão. Ele fez isso para nos salvar e para nos dar vida e vida eterna e vida com abundância também, abundância aqui nessa terra também. Então, amado, o que eu posso dizer, eu não sou pastor, tá? Eu sou evangelista, podemos dizer, né? Amém. E eu quero dizer para você nessa noite, hoje são 23 horas e 21 minutos, né? Que se você colocar a palavra de Deus em prática, você buscar de todo o seu coração, porque Deus, ele conhece o seu coração. Deus, ele esquadrinha. Salmo 139, se eu não me engano, fala isso, né? Que ele esquadrinha. Se você fazer com fé, mesmo você conhecendo a palavra de Deus ou não conhecendo, mas se você clamar o nome do Senhor Jesus, aleluia, o que você está passando nessa noite ou nessa semana, que eu já falei, angústia, tristeza, ou alguma coisa financeira que você não está conseguindo pagar as coisas, possa ter certeza, clame ao Senhor Jesus, porque Romanos 10:13, se eu não me engano, fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não vamos colocar que será salvo espiritual, amorosa, pode ter certeza. O que nós devemos colocar hoje é a palavra de Deus em prática. Se nós sermos ouvintes, você está ouvindo agora, mas você tem que ser praticante. Você lê a palavra de Deus, mas coloque em prática. Porque Jesus Cristo, como eu volto a falar, ele não mandou seu filho à toa aqui para cá para sofrer o que ele sofreu, sabe? Mas depois ele teve a vitória. Ele teve a vitória, porque ele ressuscitou no terceiro dia. E ele disse que ele ia ao Pai e ia deixar o Espírito Santo conosco, o Consolador, que é uma pessoa que vai ajudar você nas horas difíceis, no dia mau. Pode ter certeza, meu irmão e minha irmã. E isso que eu estou falando, eu sou assim uma pessoa, até sou meio inimigo assim, para estar aqui falando, assim, eu não sou, quem me conhece sabe. Mas o que eu falo é do fundo do coração. Amém. Abre o seu coração, clame ao Senhor Jesus, que não é no passe de mágica não, mas sim no poder do Espírito Santo. Ele vai ajudar você, ele vai ensinar, porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, e ele vai te ajudar a vencer o dia mal, ter uma vida maravilhosa. Pode ter certeza, porque nós não podemos, eu não admito assim, a pessoa que aceitou o Senhor Jesus de todo o coração, ter uma vida de altos e baixos, que é um toque do coração, né? Assim, fazendo para cima, para baixo, uma hora está bem, outra hora está mal. Não, nós devemos ter uma vida constante. Claro que devemos dar glória quando tiver abundante, né? Daqui a pouco não está tanto bem assim, mas dá glória a Deus também, sabendo que no outro dia vai ser melhor, sabe, amados? Então é isso que eu tenho para falar para você nessa noite. Obrigado pelo pastor Nelson, uma pessoa que eu amo muito de coração. Sei da idoneidade dele, sei que ele leva o evangelho, sabe, por amor mesmo, porque hoje a gente vê muitas pessoas mas só que se a gente colocar o dinheiro na frente, colocar o Senhor Jesus, tá bom, amados? Eu desejo uma boa noite para vocês e que Deus abençoe mesmo. Mas lembre, Deus em prática, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa bem-sucedida, tanto espiritualmente como materialmente. Amém? Amém. Eu confirmo as palavras do irmão Gilson, foram valiosas, né? Eu tenho convicção que ela contribuiu,
para que, não digo dúvidas, né, mas que fortalecesse a sua fé, né, ministrasse no seu coração, né. Então, veio do céu, veio com a manifestação do Espírito Santo de Deus, e esse é o intuito deste programa, né. Eu quero só fazer uma colocação sobre o que se refere ao início do versículo 16 do capítulo 3 de João, porque Deus amou tanto o mundo, né? Então, o Deus Criador amou um mundo cheio de pecado, na qual foi invadido do princípio, né? Através da serpente, que era uma figura de um animal, mas era Satanás, mas de tanto amar esse mundo, que ele enviou, ele deu o seu Filho único, que era a presença humana aqui na terra do próprio Deus. Porque no princípio, o verbo era Jesus, o verbo era Deus. Então, é maravilhoso isso aí. Então, nós cremos nessa ministração, e eu quero encerrar o programa lendo mais uma vez, e depois eu faço as congratulações. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha esta vida eterna. Não perca esta vida eterna. Não assassine a sua vida eterna. No último programa eu expliquei o que é assassinar a vida eterna. Não existe nem na gramática, nem no ensino, né, da literatura. Mas assassinar a vida eterna é aquilo que você conquistou aceitando a nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Então, busque a Deus, busque a Jesus, amém, busque a verdade, busque a pureza nele. O mundo está aí para te atrair, para te seduzir e para levar a tu seduzir a tua alma e a tua carne. Tu não fosse criado e não nascesse do ventre da tua mãe para buscar esse mundo que vai te levar para a morte, porque a carne milita, eu e você, para a morte. Conquiste, regue, invista na sua vida eterna, em nome de Jesus. Encerramos neste momento o programa Geração Impactante, a Geração Eleita. E obrigado pela presença do irmão Gilson, e que possamos nos encontrar em outra oportunidade. Deus abençoe e uma boa noite em nome de Jesus.